Flamengo tem jogador expulso, cede empate, se complica e pode ver o Palmeiras disparar e chances do título do Brasileirão escapar. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos Direitos de Imagem e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos aqui à análise da ESPN, falando sobre esse empate frustrante com gosto de derrota. Plata botou tudo a perder no jogo que já estava praticamente ganho. Vamos pro vídeo final, a gente traz todos os bastidores. Vila Belmiro, sim, na Vila Belmiro, entre São Paulo e Flamengo, 2-2. Eu vou atender a demanda do YouTube aqui. Vamos lá, esse empate do Flamengo passa diretamente pelo Plata ou tem mais coisa aí nesse jogo, hein, ô Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Para mim vai muito para a conta do Plata, sim, mas muito mesmo. Pelo que estava o jogo no segundo tempo, acho que no primeiro tempo o São Paulo até fazia um jogo assim, ninguém pode falar que o São Paulo não se dedica, não marca, não batalha, não briga. É um time brigador. Um guerreiro pra caramba. Foi assim o tempo todo, acho que no primeiro tempo, ao mesmo tempo em que a diferença técnica entre as duas equipes, para mim, era evidente do primeiro ao último minuto do jogo, né? Então, assim, era um Flamengo, apesar de toda a luta do São Paulo e de uma certa até desconcentração do Flamengo, né? Como a gente vê, inclusive, no gol do São Paulo. Sempre nos primeiros tempos tá assim, era um Flamengo time do que, Flamengo. acho que para mim foi ligeiramente superior no primeiro tempo, desperdiçou ali oportunidades. Então, apesar de toda a luta do São Paulo, a superioridade do Flamengo era clara. No segundo tempo, para mim, isso se intensifica. O Flamengo volta ainda melhor, produzindo ainda mais, tanto que antes de fazer o segundo gol já tinha desperdiçado uma ou duas boas oportunidades. E a coisa, assim, acho que caminhava de fato para uma vitória do Flamengo. Bom dizer, o São Paulo tinha no banco de reservas dois caras com capacidade de mudar o jogo, de melhorar muito o jogo para o São Paulo. E provaram isso, né? Que eram Marcos Antônio e Lucas. E aí, independentemente da expulsão do Plata. Mas, para mim, acho que vai muito para a conta do Plata, sim, porque a partir dali, né, a superioridade numérica do São Paulo, e aí com o Marcos Antônio e com o Lucas em campo, permitiram ao São Paulo partir mais para cima, criar mais, fazer o que ele podia fazer, conseguiu o gol de empate e o jogo, acho que ficou aberto. O São Paulo poderia até ter virado, né, depois de empatar o jogo com um jogador a mais. Então, no fim das contas, eu entendo que o torcedor rubro-negro especificamente esteja bastante incomodado e irritado com a expulsão do Plata, porque acho que ela mudou o jogo consideravelmente. Birner, o que eu vou te falar agora, às vezes, é muito subjetivo, mas, cara, você acompanhando os jogos do São Paulo e vendo as dificuldades que esse time tem, que a gente já falou várias vezes aqui com todos os desfalques que acompanham o São Paulo há muito tempo, realmente esse ponto que o Jean tocou, assim, é louvável. É um time de caráter, é um time guerreiro, um time que não se entrega, é um time que você não vê uma amorosidade, você não vê uma desconexão com o jogo. Os últimos jogos têm sido assim, vitória contra o Bahia, vitória contra o Vasco, fora de casa é importante. Esse resultado hoje é muito bom. Lembrando que o São Paulo não estava jogando em casa, né? O São Paulo está jogando num campo neutro ali, hoje é um campo neutro. Avisa o presidente do clube. Exatamente. Então, assim, é um time, é um elenco de jogadores que eles superam os adversários externos e adversários internos. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçado, ao Pedro, aos fãs das fãs do esporte. Boa Eu noite. acho que essa sua última afirmação é a que explica o São Paulo desde o título da Copa do Brasil, em tudo que aconteceu de positivo da equipe nos últimos anos. Porque se há alguma coisa que o torcedor não pode reclamar, é do comportamento do elenco do São Paulo. E eu concordo com tudo também que disse o Jean sobre a diferença técnica, e isso tem muito a ver com gestão, com administração, com parte financeira, né, com dinheiro mal usado. O dinheiro que você pode ter várias vezes, como contratações de Orejuela, Jackson Mendes, Colorado, Rames Rodrigues. A lista aqui é enorme, né? E é óbvio que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, porque o São Paulo tem um buraco financeiro enorme, provocado por quem teve que vender o espaço para shows e não joga dentro de sua casa contra o Flamengo no jogo. Não vai jogar mais em casa esse campeonato. Estão tentando reverter lá no final e tal, mas em princípio... Esse é um jogo que provavelmente lotaria o Morumbi, onde as coisas seriam mais difíceis para o Flamengo. Tá? Agora, sobre o resultado na conta do Plata. Você pode dizer
que o Flamengo poderia ter feito mais gols? Sim. Você pode dizer que o São Paulo empataria com 11 contra 11? Sim. Mas a cara do jogo naquele momento era pro 3-1. Era um jogo sob grande controle do Flamengo, o time mais técnico, o São Paulo deixar espaço, no esquema monotático do seu treinador, né, que só joga de um jeito, mudando características, o monotático Hernan Crespo. Então o São Paulo não tem alternativas para lidar com o Flamengo, mas é futebol, então podia acontecer. Quando o Plata é expulso por uma desatenção, e aí como ele já foi expulso no último jogo, como eu disse aqui, porque por descontrole, num lance que ele devia tirar proveito, é óbvio que o Plata muda a cara do jogo, permite ao Crespo fazer algumas alterações, tornar o time mais ofensivo. Os riscos que o São Paulo passa a correr para empatar passam a valer a pena, né? E o São Paulo consegue o empate. Então, sim, o grande responsável, apesar de, obviamente, ter mais do que isso, pelo empate, foi Gonzalo Plata. O Pedro Ivo olha essa imagem, imagino que concorde com a expulsão, porém, pela cara dele, ele não concorda muito que o Flamengo só não conseguiu ganhar esse jogo por causa da expulsão. O só... É que o final da fala do Birne, boa noite. Boa noite, Pedro. Vitor, William, Jean, Calçade, o fã do esporte com a gente. O final da fala do Birne talvez me deu o gancho perfeito quando eu acho que ele arremata com algo que eu concordo também. O Plata é fundamental, mas não é só. Porque dá para passear pela história do jogo sem ficar apenas na expulsão do Plata e tentar entender por que o Flamengo não amplia a vantagem, o tal do cara 3-1 antes, dada a diferença técnica dos times. Por que, apesar da expulsão, o gol de empate do São Paulo não tem a ver só com a expulsão? Porque, se você parar para ver, uma semana atrás, a gente estava falando de um Flamengo muito consistente, de muito caráter, que, apesar de uma expulsão, se defendeu e defendeu uma linha, a mando do seu treinador, especialista, bebeu muito nessa fonte, como poucos. Hoje não. E hoje, para tentar explicar isso, eu volto lá no início do jogo. Antes de expulsão de Plata, antes de Ferreirinha, antes do segundo tempo, já era o Flamengo abaixo. E quando talvez a gente tiver que sentar aqui amanhã, nós 5 de novo, para hipoteticamente falar de uma possível vantagem do Palmeiras e tentar desenhar o campeonato, a gente vai tentar explicar onde o Flamengo está deixando essa vantagem de ser ampliada. É um Flamengo que, entre uma semifinal e outra, vai com a mobilização lá embaixo com Fortaleza. É um Flamengo que hoje já entra disperso, antes mesmo de Plata. O Flamengo no primeiro tempo é um Flamengo de Saúl errando muito, de Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha, de Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta, o gol ele tem erro de um cara que fez a partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete, tem erro de novo do Pulgar, e tem quase que um Luciano, tá todo mundo pedindo para você fazer, o Luciano vai lá e faz o gol. Aí depois disso, o São Paulo marca melhor. Eu discordo um pouco, muita gente falando que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Assim, eu discordo, acho que o São Paulo, pelo que podia fazer, o São Paulo marca melhor quando sobe, se defende bem quando baixa. A decisão de tirar jogadores como o Marcos Antônio e o Lucas, de povoar ao meio, trava o Flamengo, tem dificuldade de criar. E no segundo tempo, aí o Flamengo melhorou um pouquinho. Acho que ele estica e aí faz o... com o que o próprio Flamengo pode. Exatamente, né, acho que são as réguas. Porque o Flamengo criou mais do que o São Paulo. Mas acho que a gente vai precisar passar pelo que o Flamengo pode e não faz para talvez desenhar o resto do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai ser fundamental explicar o Plata. Mas é preciso observar o comportamento desde o primeiro minuto de um Flamengo muito diferente do Flamengo que a gente viu contra o Racing, do Flamengo que a gente viu em outros jogos do Campeonato Brasileiro, do Flamengo que a gente viu no último final de semana. Se olha e fala, esse time está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro abaixo, erros técnicos individuais que a gente não está acostumado. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas eu quero primeiro escutar o professor Calçade. Aliás, né, Calçade? Mas rapidinho, só para responder. A expulsão do Plata determina o rumo do jogo ali. Claro. Só que o Flamengo já não vinha bem antes da expulsão do Plata, apesar do 2-1 e daquele recorte ele parecer muito mais um 3-1. Mas você concorda que vinha melhor do que o São Paulo? Nossa. Esse é o meu ponto. Assim. Principalmente no segundo tempo. Dentro do jogo, mas dentro do que o São Paulo pode fazer e segura o Flamengo tem capacidade de fazer e não faz contra o São Paulo, não achei São Paulo tão abaixo assim do Flamengo no primeiro tempo. Aliás, estava conversando na redação com o Calçado, tentando entender essa oscilação do Flamengo, né, Calçado? Aí eu comecei a pensar assim, peraí, não jogou então o Léo Ortiz, mas tem o Danilo. Mas o Bruno Henrique não está disponível. Disperso, Danilo também. É isso. Bem aí eu pensei assim, mas o Jorginho também não jogou. Aí o Calçado virou e falou assim, não, peraí. Se a gente parar para analisar aqui e ficar arrumando desculpa, porque desfalcado daqui, ali, então o Flamengo não é esse elenco todo que a gente fala. A gente tem que chegar. Não é verdade?
Porque quando vence, Então não passa por aí, o elenco né? é maravilhoso. Quando ele se complica, você começa a ver quem que não estava no time. Exatamente. E não é o caso, né, Calçado? Aí, cara, a gente primeiro, por uma questão de isso. coerência, tem que decidir. Eu nem entro nesse assunto, porque tem um que jogou Danilo, Jogou. foi convocado para a seleção brasileira. Exatamente. E a gente está dizendo que o Flamengo piorou. Então, tem coisas que Não tinha Jorginho, mas tinha Pulgar, tinha saúde, né? Só é de lembrando, comportamento. a questão. Saíram do banco Luiz exatamente. De La Isso- Cruz e aí Isso na hora que Para as tudo, coisas né? estão... Exatamente. Só um parênteses, nessa sua fala sobre o Danilo, o senhor não está criticando o Ancelotti, né? Que nem Não, outros, né? não, eu só estou tá, dizendo o tudo seguinte, bem. que Tá não cheio de dá... recadinho. Bom, galera, infelizmente, né, empate frustrante. Tirando a fala do jornalista do Flamengo, mas hoje, sinceramente, assim, eu gosto muito do Plata, é um jogador essencial para o sistema de jogo do Flamengo, mas hoje, juvenil, né? Hoje vacilou totalmente. Expulsão que acabou com o jogo, o Flamengo tinha feito o segundo gol, estava dominando o jogo, estava controlando o jogo, estava tudo ajustado. Era só esperar a bola passar e o Flamengo consolidava a vitória. Aí vai expulso toda a equipe. Danilo hoje, como foi falado, Vicente, né? Alexandre no primeiro tempo também. Emerson Royal nem se fala, até o pessoal brincou nas redes sociais da Avenida. O Ferreirinha fez o que quis, né? Em cima do Royal. Eu tinha entrado com o Varela, não entendia desse. Eu acho o Varela muito melhor do que o Royal. Essa foi a escolha do treinador. E agora aí, empate frustrante. Se o Palmeiras vencer amanhã, abre 4 pontos. 4, não, abre 3 pontos. Olha aqui, cara. 3 pontos, vamos só olhar aqui a tabela. Não consigo. Mesmo abre 3 pontos. Só que vai ficar 2 rodadas para o Flamengo tirar. Porque o Palmeiras tem mais vitória. O Palmeiras iria a 68. O Flamengo ficaria com 65. Aí, mesmo que o Palmeiras perca a próxima rodada, o Flamengo ganhando, empataria de novo. Só que não passaria pela questão, vamos dizer assim, de vitórias. Ou seja, 2 rodadas agora faltando 7. Fica bem difícil a situação. O Flamengo vacilou hoje. Tem que torcer amanhã pela uma derrota do Palmeiras, né? Mas infelizmente a gente seca não está acontecendo. O Palmeiras está sendo mais objetivo, coisa que o Flamengo não está sendo, né? A gente sabe dos problemas, sabe das lesões. Pedro está fazendo muita falta. Bruno Henrique foi infantil no último jogo, poderia estar jogando hoje. Ele tomou aquele cartão bobo, né? Já no banco de reserva e acabou o time do Flamengo. Daí, culpa aí, uma parcela também na conta do 65% na conta do Plata e, vamos dizer assim, o restante aí na displicência de alguns jogadores. Aí, botando tudo a perder. Se o Palmeiras ganhar amanhã, vai ficar bem difícil a situação. Apesar que aí o Palmeiras já tem uns clássicos ainda, né? Tem 2 clássicos contra o Santos, mesmo assim fica bem difícil a situação do Flamengo no Brasileirão. O Cruzeiro ganhou, vocês estão vendo aí, encostou no Flamengo, tá 2 pontos agora. Apesar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, tá diante do Sport. Mas tem que lembrar que esse jogo diante do Sport, o Flamengo vai ter 8 desfalques durante a data FIFA jogadores e acaba comprometendo todo o planejamento do Flamengo. Espero que os jogadores sejam cobrados. A gente tá criticando o Flamengo empatou, não, da forma que for. O Flamengo tem jogo na mão e deixou tudo a perder novamente. O Brasileirão não pode vacilar. Cada jogo é uma final. O próprio Felipe Luiz não pode vacilar. A ponta é importante. A parte. E amanhã depende de resultados para poder continuar no Brasileirão. Mas deixa aí seu comentário, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Direitos de Imagem e ESPN Brasil, link na descrição. Valeu.